A paz do Senhor, irmãos, espero que esse vídeo possa encontrar cada um de vocês ainda firmes com o Senhor. E, bom, muito tempo já passou e eu tenho sentido muito o Espírito Santo me incomodar. E eu tenho recebido do Senhor alguns sonhos que me têm mostrado que se eu não continuar, eu infelizmente não vou entrar nos portões celestiais. Então, independente de quem assiste, de quem não assiste, independente de que alguém vá deixar algum comentário tosco, isso para mim não importa mais. Antes até importava, antes eu até ficava com raiva, triste, decepcionada, mas hoje essas coisas não me importam mais. Então, eu não me importo com o que vão dizer, que vão fazer, porque agora, finalmente eu entendi que ou eu faço, ou eu não vou entrar no céu. Então, a partir disso, hoje eu vim aqui fazer uma coisa que Deus me mostrou há mais ou menos 1 ano e meio, um sonho que Ele me revelou sobre mim. Mas eu, neste sonho, sou um exemplo para você também. E é por isso que Deus me incomodou tanto, mas tanto. Irmão, você não sabe como Deus tem me incomodado, ao ponto de que tem noite de eu não conseguir dormir. Ao ponto de que hoje eu tô aqui diante de vocês, na cozinha da minha casa, enfim, com toda a minha vida atribulada, porque as tribulações vieram sobre a minha vida e com força, vieram mesmo. Então eu tô realmente, não tô, em posição, não me sinto em posição de pregar, mas por conta da obrigação que Deus me impõe mesmo. Então, independente de como esteja a minha vida, eu estou aqui diante de vocês. E o que eu venho trazer para vocês foi uma coisa que mexeu muito comigo, mexeu mesmo, muito. Mas mesmo com tudo isso que mexeu, eu ainda não consegui realizar aquilo que Deus estava pedindo de mim. Procrastinei, eu acho que é essa a palavra. Então eu procrastinei muito, mas o Espírito Santo, ele apertou pra valer, enfim. Então, eu vou ler aqui alguns versículos, são 3 versículos da parábola das 10 virgens, os 3 últimos versículos, e vou contar o que aconteceu, e vou contar também o significado do sonho, porque quando eu tive o sonho eu não entendi nada. Então, vamos lá, irmãos. Eu já falei bastante aqui nesse início e não quero aqui ser também muito, assim, falar demais, prolixa, e eu já sei que eu sou. Então, vamos lá. Vocês vão escutar de fundo moto, barulho de rua, enfim, isso também já nem me importa mais. Vamos lá, gente, vamos então ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 25, 3 últimos versículos. Eu vou fazer de tudo para não precisar editar esse vídeo e colocar para vocês no YouTube do jeito que ele tá certo? E, gente, eu estou usando óculos, eu não vou ficar de óculos aqui por causa da luz aqui que tá na minha frente, que fica atrapalhando. Então, vamos lá, gente. Irmãos,
e diz assim, a partir do versículo 10 de Mateus, capítulo 25. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O Senhor me disse que eu seria uma dessas virgens nécias ou loucas, dependendo aí da sua tradução. E eu vou contar para vocês como foi que Deus falou isso para mim. Irmãos, há 1 ano e meio atrás, eu acredito que 1 ano e meio ou quase 2, enfim, foi no ano retrasado. Estamos hoje em 2024, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Eu estava com a minha vida atribulada no começo, sempre foi bem atribulada, mas estava iniciando uma tribulação que está terminando agora, né? Posso dizer assim. Então, estava iniciando uma tribulação forte, porque tribulação eu sempre passei, mas estava começando uma bem forte, uma realmente que me tirou do chão. Então, eu sonhei que eu estava indo para um casamento, e nesse casamento era como se fosse um casamento comunitário. Esses casamentos que se reúnem muitas pessoas e todas elas vão casar gratuitamente num local, então tem muitos casais casando de uma vez só. Então, no sonho era como se fosse isso, como se eu estivesse indo me casar dessa forma. E a minha mãe, ela estava comigo no quarto, me ajudando para que eu pudesse vestir o vestido de noiva e me preparar. Só que eu estava atrasada. E eu via pela janela do quarto a rua, e essa janela mostrava para mim muita gente correndo, indo para esse casamento, e todas as pessoas estavam indo para o casamento, umas para se casar, outras só para olhar. Enfim, eu não pensei muita coisa na hora, eu sei que estava muita gente indo na direção desse casamento e eu estava atrasada. Aí entrava 2 pessoas que eu não sei dizer quem é, não conheço, eu nem me dei conta de quem eram as pessoas, mas entrava 2 mulheres na minha casa, e elas me chamavam na porta, né, da sala, me chamando para que eu aparecesse na sala, porque eu estava no quarto. Então elas diziam, Vivian, venha, você já tá atrasada, cadê você? Todo mundo já foi, tá todo mundo indo já, você não vai chegar a tempo. E aí eu aparecia na porta e dizia assim, calma, eu só vou vestir o meu vestido e já vou indo pra lá. Aí eu olhava pra cama para vestir o vestido era a coisa mais linda do mundo. Gente, eu nunca tinha visto uma roupa tão linda. E ela brilhava muito, era como se fosse um vestido de noiva cheio de pedraria. Mas as pedrarias brilhavam tanto, elas ofuscavam meus olhos com luz, era como se fosse uma roupa de sol. E era lindo demais, lindo. Eu não conseguia enxergar detalhes, mas eu sabia que era pedraria que estava brilhando muito, era um brilho gigante. Pense no sol, era como aquele vestido em cima da cama. Coisa mais linda do mundo, vestido de noiva. E ele era bem grande, assim, bem, sabe, a saia bem larga, né, rodada. Então, sabe, como os padrões, né, vestido de noiva padrão, eu acredito. E eu ficava com um sorriso gigante, e a minha mãe, vai, te arruma logo, coloca logo esse vestido. Aí eu ia começava a colocar, vestir o vestido, dizia, mãe, eu já vou vestir. Aí quando eu vestia o vestido não me servia. Eu estava muito magra e o vestido estava largo. E eu dizia assim, porque minha mãe, ela foi costureira a vida inteira. E eu dizia, mãe, eu não acredito, mãe. E começava a encher os olhos de lágrimas.
E eu dizia, olha mãe, tá todo largo em mim, mãe, como que eu vou casar desse jeito? Tô parecendo um alfinete dentro de um balão. E aí ela falava, Vivian, agora não dá mais pra gente acertar, ajustar esse vestido em você. Aí eu disse, poxa, mas será que dá pra eu ir assim mesmo? Mas ele tava largo, muito largo, era como se não fosse a minha medida. E eu dizia, como pode? Como foi que eu deixei isso acontecer? Eu sabia a data do casamento, eu sabia que eu precisava preparar o meu vestido de noiva. Como é que eu não reparei o meu vestido antes de chegar a data? Como é que eu deixei isso acontecer, chegar o dia e o último momento, atrasada, e eu reparar que só agora que o meu vestido não serve em mim e que eu não posso ajustar agora. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou para o casamento sem o vestido? Aí minha mãe falou assim, Vivi, olha aí no guarda-roupa se tem alguma roupa, se você tem algum vestido que dê para você se casar. Aí eu falei, mãe, não tem condições, não dá. Não dá, a minha roupa era essa, meu vestido era esse. E aí, mesmo assim, eu abria e eu via um vestido simples, um vestido como se fosse quase um vestido tubinho. Quem é mulher vai entender. Era quase um vestido tubinho, mas não era tubinho porque eu não gosto de roupa muito marcando. Então era um vestidinho um pouco solto na saia, só que ele era até o joelho e ele não era branco, ele era bege, era uma cor meio bege. E eu dizia, meu Deus, olha que diferença, olha esse vestido comparado com esse aqui em cima da cama. Meu Deus, eu não acredito. Eu vou ter que ir assim? Como que eu vou para um casamento, o meu casamento com um vestido que não é o de noiva? Como que eu vou? E aí minha mãe disse assim, Vivi, agora não dá mais tempo para você pensar. Ou você veste esse aí, que não te serve, que você vai ter que ir segurando, porque ele estava tão grande e tão largo, que eu ia ter que ir segurando ele. Ou então você vai com esse aí que te serve. Eu vesti e ele estava servindo em mim. E ele era uma cor assim, bege, meio encarnado, nem sei explicar. E aí o sonho, ele de repente se mudou. Porque quando eu vesti aquele vestido, então começou a ver aquele povo todinho correndo, indo pro casamento. E aí minha mãe disse assim, Vivian, pega a aliança e vai-te embora. Vai que tá na hora. Eu disse, aí ela falou, onde é que tá a aliança? Eu disse, a aliança tá na Bíblia. Pega a Bíblia aí que a aliança tá dentro. Aí eu fui pegar a aliança e a aliança, a minha aliança, ela estava quebrada. Eu não via a aliança, eu via na minha mente a imagem de uma aliança quebrada. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi assim. Mas, enfim, se eu enxerguei a aliança ou se eu vi na minha mente, eu só sei que minha mãe, ela não achava a aliança. A minha aliança, ela dizia, cadê sua aliança? Estava na Bíblia, e eu pegava a Bíblia, eu procurava a aliança e eu não sei se eu me recordava que a aliança tinha quebrado ou se eu via a aliança quebrada. Eu sei que foi isso, a aliança estava quebrada. E minha mãe falou assim, como você vai casar se você não tem aliança? O noivo tem a aliança dele, e você? Aí eu falei, mas nem tudo está perdido. Eu falei para minha mãe. Só que já era a hora do casamento e todo mundo já tinha ido embora, já não estava mais passando ninguém na rua para ir pro casamento. E eu fiquei para trás, só que eu falei assim, nem tudo está perdido. E eu disse, me dá essa Bíblia. De repente, eu disse, me dá um microfone. E minha mãe me dava um microfone. Eu não me pergunto de onde aparecia microfone, mas eu sei que minha mãe me dava um microfone. E eu pegava o microfone, pegava a Bíblia e falava, nem tudo está perdido, eu vou pregar agora. E eu pegava e começava a procurar uma passagem e eu dizia comigo mesma, eu vou procurar o Novo Testamento porque eu tenho melhor conhecimento.
E aí eu fui e pegava uma passagem, não sei de onde, que eu não me lembro, tá? Mas aí eu pegava uma passagem e falava no microfone, começava a ler: irmãos, eu vou agora falar aqui a palavra de Deus, e começava a ler um versículo. Só que quando eu começava a ler o versículo da página, eu percebia que a página estava rasgada. E aí eu começava a ler e de repente a continuação do assunto eu parava e a leitura ficava interrompida e eu ficava sem entender, olhando a Bíblia rasgada naquela página, e eu falava: irmãos, infelizmente essa passagem aqui eu vou ter que pular ela e vou ler uma outra passagem. Então eu pegava na minha mente aqui um local e ia folheando a Bíblia, ia para outro lugar e começava a ler com autoridade. E aí eu ia e lia, só que de repente o texto também estava com a página rasgada. E aí eu ficava atônita, assim, assustada, e eu começava a folhear toda a Bíblia, assim, folheava toda a Bíblia, e de repente eu olhava e via que toda a Bíblia estava faltando pedaço em cada página. Todas as páginas estavam rasgadas. E aí eu ficava com a boca aberta, sem entender, e dizia para mim mesma que não deu tempo. E eu acordava. E eu não tinha entendido nada. Eu passei o ano retrasado todo sem entender. E eu não esquecia esse sonho, não esquecia. E o ano passado, ano retrasado, eu sonhei. No caso, ano passado, a gente está em 2024, 2023, eu tive o entendimento desse sonho. E 2022 foi quando eu sonhei. Então, em 2023, que foi o ano passado, eu resolvi participar de uma igreja aqui próximo da minha casa, não muito próximo, mas que dá para ir a pé. E quando eu entrei, eu cheguei lá e eu já fui me encaminhando para o evangelismo. E quando eu comecei a participar do evangelismo lá, começou a apertar mais ainda a minha vida na tribulação. Isso é normal, mas apertou tanto, mas tanto, que infelizmente depois, com o tempo, eu saí. No caso, hoje, eu não estou no evangelismo. Mas quando eu entrei, que não vem ao caso agora eu falar sobre essa parte que eu comecei, mas estou parando já para continuar o sonho. Então, quando eu entrei no evangelismo, eu não estava mais orando sobre este sonho, mas Deus, ele não esquece das nossas orações. E chegou o momento que Deus resolveu, na sua soberana vontade, responder a minha oração que eu tinha feito o ano retrasado. Então, enquanto eu estava aqui em casa, fazendo algum serviço que eu não sei, de repente, deu assim, ó, como se fosse um estalo, sabe? E uma voz falou comigo na minha mente assim: o sonho significa isso, 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 isso. E foi falando. E eu sentei com a boca aberta e comecei a andar aqui na casa, nem sei em que locais eu andei na casa. Eu sei que enquanto eu andava, sem prestar atenção em nada, só ouvindo na mente, eu falei: meu Deus do céu, eu não acredito. E comecei a chorar, chorar, chorar. E eu disse: eu vou pro inferno. Então, irmãos, o que Deus falou para mim, o Espírito Santo disse para mim desse sonho, é o seguinte: o dia que o Senhor abrir os céus, eu não vou subir. Se eu continuar fazendo aquilo que neste momento, antes de chegar a este exato momento, eu estava fazendo, porque a partir deste momento, e já estou tentando fazer já de uma semana, é o seguinte:
se eu não fizer o que ele me mandou fazer, eu não vou subir. Não vou ser arrebatada e provavelmente não vou herdar a salvação. Porque ele me ordenou pregar o evangelho e eu parei de pregar o evangelho. E eu parei por conta dos meus motivos, das minhas tribulações, das minhas aflições, da minha depressão, da minha tristeza, da tribulação, das perturbações do lar, problemas familiares, eu parei. Mas Deus não quer que ninguém pare por conta de nada. Nada, nada. Como o apóstolo Paulo disse, nem a morte, né? Nem espada, nem tribulação, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir. Por nada você pode parar, entendeu? Por nada nesse mundo você para. Deus não admite que ninguém pare nem diante da morte. Não admite. Então nada pode parar um servo do Senhor, nem mesmo a iminência da morte. E eu tinha parado, não de caminhar, mas de fazer a vontade dele. E não só da caminhada que você não deve parar, mas também de fazer a vontade dele, você não pode parar. Você não pode e nem eu posso. Então, irmãos, desculpa, acabei chutando aqui. Então, irmãos, o sonho foi isso. O sonho foi isso. Eu estava ali diante da iminência do arrebatamento e eu sabia que estava acontecendo, estava próximo do arrebatamento, estava às portas do arrebatamento. E eu sei que nós estamos às portas do arrebatamento. Nós estamos às portas do arrebatamento, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Gente, esse vídeo não é para falar sobre guerra, mas essa guerra que está acontecendo, pode ter certeza que ela vai chegar ao ponto de ser o grito da meia-noite. Eu sei disso, o Espírito Santo, ele me faz prestar atenção todos os dias, porque a qualquer momento você vai ver a Terceira Guerra Mundial acontecer, porque o anticristo precisa se levantar. E quando isso acontecer, quando nós estivermos na iminência de ver que não existe mais esperança de vida neste mundo, quando essa catástrofe tão gigante ser iminente ao ponto de despertar toda a igreja na terra, porque só um evento catastrófico gigantesco como uma guerra, eu creio assim, poderia fazer todos os servos do Senhor, toda a igreja do Senhor na terra, olhar para o céu e dizer, olha aí, ele está vindo, não existe mais esperança para essa terra. E aí todos iriam despertar do sono. Eu creio assim, entendeu? Então assim, eu não sei se será assim, mas é assim que eu creio, é assim que eu sinto todos os dias. Posso estar errado? Posso sim. Mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo me toca todo dia. Vivian, está muito perto. Vivian, pode ser hoje. Vivian, fique firme. Não caia. Não pare, continue. Porque a qualquer momento eu vou abrir o céu e será terrível. Será terrível. Terrível vai ser quando o Senhor abrir este céu e todos os anjos dele tocarem as trombetas. Vai ser terrível. Vai ser a cena, uma cena para aqueles que não contavam com isso. Vai ser uma cena horrível, terrível, amedrontadora, uma cena, a pior coisa que poderia acontecer. Porque aqueles que não estiverem preparados vão ficar gritando na porta e o Senhor vai fechar a porta e dizer que não conheço.
Irmãos, eu acho que não precisa explicar detalhe por detalhe desse sonho, porque eu acredito que vocês já entenderam ele, né? Eu não pude vestir o meu vestido porque eu não tinha me preparado, não tinha prestado atenção que o meu vestido reservado para aquele grande dia, para o dia do meu arrebatamento, do nosso arrebatamento, me perdoe, não é meu, é de toda a igreja na terra, para esse dia, a minha veste, eu não percebi que ela não me servia mais, porque eu tinha me afastado da minha obrigação, da minha missão que Deus tinha me dado, que era de pregar para vocês, que era de pregar nas ruas, de pregar como eu estava fazendo. Então, a minha roupa, ela começou a não servir mais em mim. E aí sobrou só a roupa do diabo, só a roupa do pecado, do erro, da desobediência. E a roupa da desobediência, ela é feia, ela não brilha, ela não é branca e ela principalmente não é roupa de noiva. E quando procurei aliança, Deus me mostrou isso, que eu tinha quebrado a minha aliança com Ele. A minha aliança estava quebrada, a aliança de salvação, a aliança da igreja com o noivo. A minha estava quebrada. Por quê? Porque eu desobedeci ao Senhor. Eu tinha desobedecido de não pregar mais a palavra, de não querer mais fazer esse trabalho. E eu tentei, no último momento de desespero, fazer o quê? O sonho se mudou nesse momento e eu mesmo assim não tinha entendido. O Senhor me mostrou para mim, olha aí onde foi o teu erro, que de repente, no último momento, você foi buscar fazer, mas Deus me deixou um alerta. Depois que a igreja for arrebatada, essa Bíblia, essa palavra aqui que vocês estão vendo, não vai existir mais, irmãos. Muita gente está pensando que, se eu não for agora na primeira leva, eu vou na segunda. Irmãos, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Você não vai ter mais a palavra de Deus. Você não vai ter uma linha dessa Bíblia para você ler. Ela já está pronta. A nova Bíblia para toda a humanidade já está pronta. E ela está sendo escrita conforme o anticristo quer que seja. E essa daqui você não vai ver nem vestígio. E eu te pergunto, que ideia é essa que depois do arrebatamento tu vai conseguir? Me diz. Se o Espírito Santo aqui na terra, junto de mim e de você, nós pecamos, nós somos rebeldes e não conseguimos voltar para o Senhor, como é que sem Espírito Santo na terra, você diz que você vai conseguir? Não se engane. Não se engane. Virgem nécia, virgem louca, busque agora, imediatamente, o azeite de Cristo, a tua reserva, porque quem ficar, olha, se eu não soubesse pela palavra que ainda irão alguns conseguirem se salvar pela morte, pela perseguição e morte, conseguir se salvar, eu diria, se não tivesse escrito isso, eu diria para você que ninguém se salva. Eu diria. Mas como a palavra no Apocalipse diz que alguns ainda, eu não sei, não tem quantidade, mas alguns irmãos ainda conseguirão. Alguns conseguirão serem mártires. Porque é isso que vão ser mártires. E, enfim, irmãos, eu espero que cada um de vocês reflita, porque este sonho, se Deus, ele me incomodou para contar, é porque ele queria que outras pessoas soubessem que pode acontecer não só comigo, mas com qualquer pessoa. Que isso é um alerta para mim e para todos vocês. Entendeu? Se tivesse sido um sonho só para mim, Deus não teria me incomodado
tanto, vocês não têm noção de tanto que Deus me incomodou para fazer esse vídeo. Vocês não têm noção há quanto tempo, acho que desde o ano passado que eu tô para fazer esse vídeo e não tinha conseguido fazer, mas hoje eu resolvi pegar esse meu celular e gravar para vocês. O vídeo já tá longo, eu acho que eu vou ter que editar. Então, a paz do Senhor para os irmãos e eu espero conseguir fazer pelo menos um vídeo por semana para que eu continue fazendo aquilo ao qual o Senhor me chamou para fazer. Então, eu não sou pastora, não me chame de pastora. Eu não sou missionária, porque a igreja a qual eu faço parte não me levantou como missionária, apesar de fazer trabalho missionário, porque isso aqui é uma missão, é um trabalho missionário. E o que eu sou, afinal? Eu sou aquilo que Deus falou para mim que eu sou, atalaia. O que é o atalaia? Procure na palavra do Senhor o que significa atalaia. É aquele que avisa que está vindo alguma coisa aí. É aquele que avisa, que dá o alerta. Se prepare e não vacile com Deus, porque o amor dele é grande, mas a justiça está na mesma medida. Não se engane. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.